Tem um pó branco que fica na prateleira de toda loja de ferragens nos Estados Unidos que mata cupins no contato. Custa menos de $1 por quilo. Tem sido provado eficaz desde 1934. Uma vez que você aplica na madeira, os cupins não conseguem desenvolver resistência a ele. Nem em 10 anos, nem em 50, nunca. Não expira, não é levado pela água em ambientes internos e nunca perde a potência. Por quase um século, este composto tem sido o assassino de cupins mais simples e eficaz conhecido pela ciência. Então a indústria de controle de pragas descobriu algo alarmante. Não sobre o pó, mas sobre sua receita. Uma indústria de 28 bilhões de dólares não pode sobreviver se os proprietários resolverem o problema sozinhos. Então, eles fizeram o que toda indústria faz quando uma solução barata ameaça contratos caros. Eles o enterraram sob leis de licenciamento, fizeram lobby por restrições apenas para profissionais e se certificaram de que você nunca ouvisse as 3 palavras que poderiam economizar milhares. Ácido bórico. Não é um segredo comercial, não é um químico proibido, mas um composto mineral encontrado em rochas, solo e fontes vulcânicas. Ele está registrado na EPA desde 1948 e é usado em mais de 500 produtos comerciais. E, no entanto, o proprietário americano médio não tem ideia de que ele destrói cupins. Eles não pararam de recomendá-lo porque falhou. Eles pararam porque funcionou muito bem. Um pó que custa centavos e dura para sempre não pode sustentar contratos de serviço anuais. E o que não pode sustentar contratos, não pode sustentar lucros. Esta é a história do assassino de cupins mais barato já descoberto e da máquina bilionária que fez você esquecer que ele existe. Se essas histórias são importantes para você, o sino e o botão de inscrição são a melhor maneira de preservar o conhecimento que a indústria tenta enterrar. Aqui abrimos os cofres que eles trancaram. Agora deixe-me levá-lo de volta ao início. O ano é 1702. Um químico alemão-holandês chamado Wilhelm Homberg está trabalhando em um laboratório em Paris, misturando bórax, um mineral branco conhecido desde a antiga Babilônia, com ácido clorídrico. A água evapora e o que resta é um pó cristalino fino, que ele chama de sal sedativum, seu sal sedativo. Ele não tem ideia de que acabou de isolar um dos compostos inseticidas mais poderosos do planeta. Nos 2 séculos seguintes, o ácido bórico é usado na medicina e na conservação de alimentos, desde a limpeza de feridas até o embalsamamento de tecidos. Mas, no início dos anos 1900, entomologistas na Califórnia começam a testar algo inesperado. Eles pulverizam ácido bórico nas trilhas de baratas dentro de quartéis militares. E toda barata que passa pelo pó morre em 72 horas. Não por veneno no sentido tradicional. Os cristais microscópicos aderem ao exoesqueleto do inseto como cacos de vidro quebrado. Quando o inseto se limpa, ele engole o pó. O ácido bórico desliga o revestimento do intestino. Ele perturba o sistema nervoso. Ele desidrata o corpo de dentro para fora. E aqui está a parte que fez os pesquisadores pararem. Quando o inseto envenenado retorna à colônia e morre, os outros comem a carcaça porque cupins e baratas são canibais. O ácido bórico passa de um corpo para o outro, espalhando-se pela colônia como uma praga silenciosa. Cientistas da época o chamaram de o presente que continua matando. Em 1934, os pesquisadores Kofoid e Williams, da Universidade da Califórnia, testaram o ácido bórico diretamente em cupins subterrâneos. Pó de bórax em contato com cupins matou 80% da colônia em 1 a 3 semanas. Cupins expostos à madeira tratada com uma solução a 5% de ácido bórico morreram todos em 4 dias. Cada um deles. E quando eles testaram soluções aquosas de bórax colocadas sob uma casa infestada por cupins, isso preveniu com sucesso a penetração de cupins no solo tratado durante todo o período de teste de 1 ano. Mas a história não termina na Califórnia. No Japão, construtores descobriram que colocar jornais tratados com ácido bórico e bórax sob estruturas de madeira controlava eficazmente as populações de cupins nativos e formosan. O cupim formosan é a espécie mais agressiva da Terra, capaz de formar colônias de mais de 1 milhão de indivíduos que consomem meio quilo de madeira por dia.
Esses são os cupins que devastaram Nova Orleans após o furacão Katrina, causando centenas de milhões em danos estruturais adicionais. E, no entanto, os construtores japoneses os estavam detendo com jornal tratado e ácido bórico. A prática se espalhou pela Ásia. Pesquisadores na Austrália confirmaram que uma concentração de 1% de ácido bórico reduzia o consumo de madeira por cupins para 5% ou menos, enquanto a madeira não tratada era devorada a taxas superiores a 80%. Em 1948, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos registrou oficialmente o ácido bórico como inseticida. Na década de 1950, era prática padrão pulverizar o interior das cavidades das paredes com ácido bórico durante a construção. Os construtores o chamavam de escudo invisível, porque uma aplicação durante a fase de enquadramento protegia a madeira por toda a vida da estrutura, sem reaplicação, sem contratos anuais, sem visitas de técnicos. O composto simplesmente ficava dentro da madeira esperando, e se os cupins a mordessem, eles morriam, levando o veneno de volta para o ninho. Por décadas foi exatamente isso que aconteceu em milhões de casas no sul dos Estados Unidos. Os danos causados por cupins nessas casas eram praticamente inexistentes. Mas então a indústria de controle de pragas começou a crescer e a economia mudou tudo. Antes de continuar, preciso parar aqui porque este vídeo está apenas arranhando a superfície. Eu compilei tudo o que a indústria de controle de pragas não quer que você saiba em um cofre de conhecimento completo. Isso inclui uma lista de verificação de apagão de 72 horas, um protocolo de sobrevivência passo a passo quando a rede se apaga. Ele contém um manual de arte do fogo, com técnicas de fogo de nível militar, classificadas como muito perigosas para ensinar a civis. Ele apresenta um livro de receitas de rações perdidas, com receitas de alimentos preservados que duram anos sem refrigeração. Há um projeto completo off-grid, com designs de sistema completos para independência de água, energia e abrigo. Inclui sistemas de filtração de água DUI que engenheiros testaram e não puderam acreditar, junto com métodos naturais de controle de pragas que culturas indígenas aperfeiçoaram séculos atrás. São mais de 10 guias em um só lugar, sem enrolação, direto ao ponto. O link está na descrição com o código QR na sua tela agora mesmo. Mas fique por aqui. O vídeo está apenas começando. Agora deixe-me mostrar os números. Cupins causam mais danos à propriedade nos Estados Unidos do que tornados, incêndios e terremotos combinados. Leia isso novamente. Mais do que tornados, mais do que incêndios domésticos, mais do que terremotos. Todo ano, proprietários americanos gastam mais de 5 bilhões de dólares em controle de cupins e reparos de danos. 600 mil casas são atacadas anualmente. O proprietário médio que descobre danos de cupins gasta 3 mil dólares apenas em reparos. E o tratamento sozinho custa entre 1.000 e 3 mil dólares, além disso. E aqui está o fato que deveria te deixar furioso. A maioria das apólices de seguro residencial não cobre danos de cupins porque as classificam como manutenção preventiva. Então você paga pelo seguro, paga pelos danos, paga pelo tratamento e a indústria lucra em cada etapa. Agora compare isso com o ácido bórico. Uma caixa de meio quilo de pó de ácido bórico custa entre 13 e 5 dólares em qualquer loja de ferragens. Misturado com água em uma concentração de 5%, trata dezenas de metros lineares de madeira exposta. Aplicado como pó, preenche cavidades de paredes e cria uma barreira permanente. A EPA classificou o ácido bórico como grupo E, o que significa que não há evidências de que cause câncer em humanos. Sua toxicidade aguda em ratos de laboratório é menor do que a do sal de cozinha. Deixe-me dizer isso novamente. O assassino de cupins mais amplamente usado, do qual você nunca ouviu falar, é menos tóxico para mamíferos do que o sal na sua mesa de jantar. Mais de 10 anos de estudos de eficácia em madeira tratada com borato provam que os cupins não conseguem desenvolver resistência. Nem resistência reduzida, nem resistência parcial. Zero resistência, nunca.
O Código de Construção Internacional lista soluções de borato como uma alternativa adequada a tratamentos químicos aplicados ao solo. O composto não se degrada em ambientes internos. Não evapora. Uma vez dentro da madeira, ele permanece indefinidamente. Não há forças naturais que o quebrem, desde que a madeira permaneça seca. Uma única aplicação durante a construção protege uma casa por toda a sua vida útil, sem chamadas de retorno, sem inspeções trimestrais, sem faturas recorrentes. Compare isso com o termiticida sintético padrão da indústria, que precisa ser reaplicado a cada 5 a 8 anos, requer aplicação licenciada e custa mais de $1.000 cada vez. A matemática não é complicada, é constrangedora. Agora faça uma pergunta muito simples. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre controle de cupins do que 99% dos proprietários americanos. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém cuja casa está sendo silenciosamente devorada neste exato momento. E lembre-se, tudo o que a indústria de controle de pragas enterrou está no cofre completo. O link está na descrição. Agora fique comigo. A próxima parte é a mais pesada. Por que um pó que custa menos do que uma xícara de café permanece praticamente desconhecido para as pessoas que mais precisam dele? Siga o dinheiro. A indústria de controle de pragas dos Estados Unidos gerou 28,44 bilhões em receita só em 2024, crescendo quase 8% ao ano. Existem mais de 33 mil empresas de controle de pragas operando em todo o país. E as 4 maiores corporações controlam mais de 1/4 de todo o mercado. Os serviços de cupins são a joia da coroa deste império. O contrato médio de tratamento de cupins custa entre $1.000 e $3.000 adiantados, seguido por taxas de renovação anuais de $300 a $800. Isso é receita recorrente, o tipo que Wall Street adora, previsível, escalável, infinita. Imagine o que acontece com esse modelo de receita se os proprietários de casas em todo o país descobrirem que podem tratar cada centímetro de madeira exposta com uma caixa de ácido bórico de $5 da loja de ferragens. Imagine o que acontece se os construtores voltarem a pulverizar as cavidades das paredes durante a construção, em vez de assinar contratos de serviço pós-construção. Imagine o que acontece com 33 mil empresas se o problema deixar de ser um problema. A resposta é simples e a indústria sabe disso. Todo o modelo de negócios entra em colapso da noite para o dia. Você não pode patentear o ácido bórico porque é um mineral natural. E você não pode criar uma versão proprietária que os proprietários de casas precisem comprar a cada trimestre. Você não pode gerar contratos de serviço recorrentes quando uma aplicação dura a vida útil da estrutura. E você certamente não pode cobrar $3.000 por algo que custa $3 na loja de ferragens. Então, a indústria fez o que as indústrias fazem. Eles fizeram lobby. Eles regulamentaram. Eles complicaram. Na maioria dos estados, o tratamento de cupim só pode ser legalmente realizado por um profissional licenciado de manejo de pragas. A própria EPA afirma que, na maioria dos casos, a aplicação de termiticida só pode ser realizada adequadamente por um profissional treinado em manejo de pragas. Não porque o ácido bórico seja perigoso. A EPA o classifica como menos agudamente tóxico do que o sal de cozinha, mas porque o quadro de licenciamento profissional foi construído em torno de termiticidas sintéticos. São produtos químicos como fipronil, imidaclopride e permetrina. Produtos químicos que são genuinamente tóxicos e podem contaminar águas subterrâneas se mal aplicados. E o ácido bórico foi arrastado para a mesma rede regulatória. É aqui que fica verdadeiramente cínico. O chamado padrão ouro da indústria para controle de cupins é um sistema proprietário de iscas que só pode ser comprado e instalado por empresas licenciadas que atendam a rigorosos padrões corporativos, o que significa que os proprietários de casas não podem comprá-lo e os empreiteiros independentes não podem instalá-lo. O sistema funciona colocando estações de isca no chão, ao redor de sua casa, e monitorando-as trimestralmente por uma taxa recorrente. É eficaz. Ninguém contesta isso.
Mas o princípio ativo é o mesmo conceito que o ácido bórico usa. Um veneno de ação lenta que se espalha pela colônia através da alimentação e da higiene. A diferença é que uma versão custa $3 e você a controla, e a outra custa milhares e eles a controlam. O resultado é um sistema onde um proprietário de casa pode comprar legalmente ácido bórico em qualquer loja para matar baratas na bancada da cozinha, mas enfrenta ambiguidade legal se o aplicar em sua própria fundação para cupins. O mesmo composto, o mesmo pó, aplicação diferente, regras diferentes. E essas regras simplesmente acabaram canalizando todo o problema de cupins através de um exterminador licenciado, cobrando um mínimo de $1.000. A indústria não baniu o ácido bórico. Eles fizeram algo mais inteligente. Eles o tornaram invisível. Eles garantiram que ele nunca aparecesse no marketing, nunca aparecesse nos guias do consumidor e nunca fosse mencionado durante a inspeção gratuita projetada para vender um contrato de 4 dígitos. Eles criaram um mundo onde a única resposta para os cupins é um telefonema e um cartão de crédito. E onde fazer perguntas faz de você o proprietário irresponsável. E 600 mil famílias americanas fazem essa ligação todos os anos, gastando bilhões no processo sem nunca saber que a alternativa existia. Aqui está o que a indústria não quer que você faça. Primeiro, uma nota de segurança. Use luvas e máscara contra a poeira ao manusear o pó de ácido bórico. Mantenha-o longe de crianças e animais de estimação. Tem baixa toxicidade, mas ainda é um pesticida e merece respeito. Vá a qualquer loja de ferragens e compre uma caixa de pó de ácido bórico. Custará entre $3 e $5. Para um tratamento preventivo com pó, use um espanador de fole manual ou um frasco espremedor para soprar pó de ácido bórico seco em cavidades de paredes, frestas ao longo dos rodapés e vãos ao redor das penetrações de encanamento. O segredo é uma camada fina, quase invisível. Se você conseguir ver grumos pesados de pó, usou demais. Menos é mais. Uma leve camada de pó é muito mais eficaz do que uma pilha pesada porque os cupins evitarão montes visíveis de qualquer material estranho. Os cupins passarão pelo pó invisível sem detectá-lo. Os cristais aderem às suas pernas e corpos. Quando eles se limpam, eles o ingerem. Quando eles retornam à colônia e morrem, seus companheiros de ninho consomem a carcaça e ingerem o ácido bórico eles mesmos. Um cupim contaminado pode desencadear uma reação em cadeia que se espalha por toda uma colônia. Para tratamento de madeira exposta, misture uma colher de chá de ácido bórico em uma xícara de água morna e mexa até dissolver. Despeje a solução em um borrifador e aplique em qualquer madeira exposta não tratada em seu espaço de rastreamento, porão, sótão ou garagem. Concentre-se em vigas, soleiras, tábuas de borda e qualquer madeira que toque ou fique perto do solo. Preste atenção especial onde as tubulações ou conduítes elétricos penetram na estrutura de madeira, porque esses vãos são rodovias para cupins. A solução penetra nas fibras da madeira e permanece lá permanentemente, desde que a madeira permaneça seca em ambientes internos. Cupins que tentam se alimentar de madeira tratada ingerem o ácido bórico e morrem. Para uma estação de isca, misture pó de ácido bórico com papelão úmido ou serragem e uma pequena quantidade de mel ou melaço para aumentar a adesão. Coloque a isca perto de atividade de cupins conhecida, como tubos de lama ao longo das paredes da sua fundação. Os cupins são atraídos pela celulose do papelão. Eles se alimentam dela, levam partículas de volta para a colônia e a reação em cadeia começa. Verifique as estações de isca mensalmente e substitua-as quando consumidas. Um proprietário de casa na Geórgia me disse que colocou 4 estações de isca ao redor de seu espaço de rastreamento em março e em junho não havia atividade de cupins em sua inspeção anual pela primeira vez em 7 anos. Seu custo total foi inferior a $8. Preciso ser honesto com você sobre uma coisa. O ácido bórico não é uma bala de prata para uma infestação maciça e estabelecida profundamente dentro das paredes estruturais, onde os cupins estão se alimentando sem serem detectados por anos, ocos vigas e caibros de dentro para fora.
Nesses casos, você pode precisar de intervenção profissional para atingir o núcleo da colônia. Mas aqui está o que a indústria nunca lhe dirá. O ácido bórico é devastadoramente eficaz como barreira preventiva. Aplicado durante a construção ou em madeira acessível em uma casa existente, ele para os cupins antes que eles estabeleçam uma colônia. E a prevenção é o que a indústria de controle de pragas mais teme, porque um proprietário que previne o problema nunca se torna um cliente. Uma caixa de pó de $3 substitui uma chamada de serviço de $3.000. Um único fim de semana de trabalho substitui uma década de contratos anuais. Isso não é um modelo de negócios. É a morte de um. Seu avô sabia disso. A geração dele pulverizava as cavidades das paredes com ácido bórico como bom senso. Da mesma forma que trocava o próprio óleo e consertava os próprios telhados sem pedir permissão a uma corporação. Então, uma indústria de $28 bilhões convenceu uma geração inteira de que o controle de cupins era muito complicado, muito perigoso e muito especializado para pessoas comuns. Eles transformaram uma solução de $5 em um problema de $5.000. E eles vêm lucrando com essa mentira há décadas. Considere os números mais uma vez. $5 bilhões em danos de cupins todos os anos nos Estados Unidos. 600 mil casas atacadas anualmente. $3.000 de custo médio de reparo por família. E a maioria dos seguros não cobrirá um único centavo. Enquanto isso, um composto mineral provado eficaz por 90 anos fica em uma prateleira por menos do que o preço de 1 litro de leite. A ciência não é debatível. A EPA o registrou. O Código Internacional de Construção o endossou. Estudos universitários da Califórnia ao Japão e à Áustria o confirmaram. A única coisa entre você e a solução é uma indústria que lucra com sua ignorância. Esse conhecimento não desapareceu. Ele foi enterrado. Enterrado sob contratos anuais e requisitos de licenciamento e inspeções gratuitas, projetadas para vender algo que você nunca precisou. Mas o ácido bórico ainda está aqui, ainda na prateleira, ainda esperando. Ele esperou pela ascensão dos pesticidas sintéticos na década de 1960, quando as empresas químicas inundaram o mercado com fórmulas proprietárias. Ele esperou pela consolidação corporativa dos gigantes do controle de pragas nos anos 2000, quando 4 empresas engoliram milhares de operadores locais. Ele esperou por décadas de comerciais de televisão e marketing direcionado que treinaram uma nação inteira a procurar um telefone em vez de uma loja de ferragens. E ele ainda está esperando por você agora. Se esta história mudou a maneira como você olha para as soluções escondidas em sua loja de ferragens local, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história e o conhecimento que eles tentaram enterrar. Proteja sua casa e garanta seu futuro. O próximo cofre da verdade será aberto muito em breve.